Nos últimos 3 meses o dólar só vem caindo e já tem muita gente começando a ficar animadinha com o real. Será que a moeda do Tio Sam vai continuar caindo? Será que vai ter Disney? Vamos ver isso tudo no vídeo de hoje. Bora lá! Antes da gente falar dessa verdadeira batalha incansável do real frente ao dólar, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem interesse. Isso mostra para o YouTube que é um vídeo maneiro, que é um conteúdo interessante e faz com que esse vídeo seja repassado para mais e mais investidores. Deixa o seu like. Valeu, muito obrigado. O ano de 2020, especialmente o primeiro trimestre, foi uma verdadeira catástrofe para a nossa moeda e o nosso câmbio chegou a bater 5,86, patamar nunca visto na nossa série histórica desde a implementação do Plano Real em 1994. Porém, entre indas e vindas ali, um ano na casa dos 5,30, 5,35, 5,40. A partir de abril desse ano, o dólar começou a mostrar uma tendência de desvalorização e voltou para a casa dos 4,90, 4,95, patamar que a gente não via há mais de um ano. Uma desvalorização de cerca de 20% do seu topo histórico. E aí já fica a pergunta, será que vai ter Disney? Será que vai continuar caindo? Mas antes de eu responder a seguinte pergunta, será que o dólar vai continuar caindo? Eu gostaria de dar um passo atrás, te munir de fatos, te munir de dados e te dar uma visão mais macro e responder duas perguntas antes dessa. Por que o dólar subiu tanto no ano de 2020? E por que o dólar está caindo esse ano, especialmente nos últimos 3 meses? Vamos lá. No ano de 2020, por que o dólar subiu muito? Partindo do princípio que a nossa economia era totalmente interligada, totalmente globalizada, o dólar e os Estados Unidos possuem um papel fundamental nessa atual conjuntura. E por quê? Porque os Estados Unidos ele exerce uma dominância de forma cultural, econômica, política, militar sobre os outros países muito forte. E o dólar ele é detido como reserva de valor e não só isso, como parâmetro para as transações comerciais no mundo inteiro. Por exemplo, os commodities, que são basicamente a matéria-prima para fazer todos os produtos manufaturados que a gente conhece, basicamente. O trigo, o açúcar, o minério de ferro, a proteína e a matriz energética que a gente mais usa e faz de fato o mundo girar, que é o petróleo, são cotadas em dólar. Por isso, não só investidores, mas o mundo inteiro tem uma confiança muito grande nos Estados Unidos e no dólar. O nosso sistema financeiro e de crédito, ele é pautado na confiança. Logo, quanto maior a capacidade de um país de arcar com seus prejuízos, de arcar com as suas dívidas, e maior dominância economicamente falando sobre os outros países, maior tenderá a ser o poder de compra da sua moeda. Entendendo o papel dos Estados Unidos e do dólar na nossa economia, vamos entender os 3 pontos básicos que eu separei aqui que fizeram o dólar disparar no ano passado. O primeiro ponto é o risco global. E dentro dessa cesta, a gente poderia botar a guerra comercial da China com os Estados Unidos, que gera uma incerteza muito grande nas cadeias produtivas, que geram taxações, que geram embargos, que aumentam custos. Também a gente poderia elencar a guerra da Arábia Saudita e da Rússia, fazendo gerar a crise do petróleo. E essas duas nações são detentoras de uma das maiores reservas petrolíferas do mundo inteiro e detêm cadeiras consideráveis dentro da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Basicamente, eles regulam o preço do petróleo, que, como a gente viu lá atrás, é a matriz energética que faz o nosso mundo girar. Isso também gera custos, gera incerteza. E o terceiro ponto, e não menos importante, pelo contrário, o mais importante e o que mais afetou os mercados, o avanço da pandemia, que de fato estava virando uma pandemia. Na época, a gente estava vendo surtos dentro da China, só que já estava começando a se espalhar para a Europa, para os Estados Unidos. Já havia casos aqui no Brasil. Então, o medo de que pudesse virar de fato uma pandemia era muito grande. E por isso, por um medo muito grande acerca de todos os acontecimentos do mundo, as pessoas buscam por segurança, buscam por proteger o seu patrimônio. E onde que as pessoas podem fazer isso? Nos Estados Unidos, justamente por ser a economia com o maior volume de capitais do mundo inteiro, por ser o centro da economia capitalista e por ter a moeda de reserva mundial, que é o dólar. Então as pessoas buscam por essa segurança com o chamado fly to quality, que é, traduzindo, seria o voo para a qualidade da moeda, a qualidade do país em preservar o seu patrimônio. E por essa demanda global pelo dólar, pela lei da oferta e demanda, tem muita gente correndo para um ativo, esse ativo tende a se valorizar. Então o dólar se valorizou não só frente à moeda brasileira, mas frente à maioria das moedas no mundo inteiro. O segundo ponto será a nossa taxa de juros. Para quem viu meu vídeo sobre a taxa Selic, eu trouxe um ranking de juros reais negativos e trouxe um ranking de risco em relação ao quanto aquele país tem a capacidade de arcar com as suas dívidas. Dá uma olhadinha lá para você entender melhor um pouco mais dessa dinâmica, mas basicamente a taxa de juros seria o quanto que o país está te pagando para você financiar a dívida dele. Como assim, Pedro? Aqui no Brasil, quando você vai no Tesouro Direto, você compra um título do Tesouro Direto, você nada mais nada menos está financiando a dívida pública do Brasil. Quando você compra um Treasury Bonds, um Treasury Bills lá nos Estados Unidos, você está financiando o Tesouro Americano, você está financiando a dívida pública americana. Então, quanto maior uma taxa de juros num país, mais aquele país vai te pagar para você financiar a dívida pública dele. Tá bom, Pedro, mas aí, quanto maior a taxa de juros, melhor, correto?
correto? Só olhar a taxa de juros que tá bom. Não, você tem que olhar também o risco, porque basicamente, vamos supor que você quer levar o seu dinheiro para a Argentina, onde a taxa de juros é 40%, é uma das maiores do mundo. Deixar o seu dinheiro lá, você ganha 40% ao ano, correto? Correto. Só que isso nominalmente, porque a inflação é de 50%. Então você ganha 40%, a inflação come todos os 40%, mais os 10% do seu patrimônio líquido. Ou seja, você está perdendo dinheiro. Então você não tem que olhar só para a rentabilidade. E a nossa taxa de juros no ano de 2020 atingiu o patamar mínimo histórico de 2%. O que isso significa, Pedro? Significa basicamente que o governo brasileiro está pagando menos para os investidores trazerem o capital para cá, e isso repele esses investidores, porque o risco Brasil estava alto com a incerteza da pandemia, e os investidores que tinham dinheiro aqui levaram o seu capital para fora do país. Isso tem muita gente vendendo reais e comprando dólares pela lei da oferta e demanda. Muita gente comprando dólares faz esse preço aumentar. O terceiro ponto seria o risco Brasil. Não só uma taxa de juros muito baixa afugenta o capital estrangeiro, mas a incerteza acerca da reabertura da economia, a dívida pública que no ano de 2020 bateu 90% do PIB, ou seja, 90% de toda a riqueza produzida no país era para pagar dívida, era para pagar obrigações, não sobra para reinvestir, fazer a economia crescer, fazer o país prosperar. E isso, claro que aumenta o risco de calote do país, com as incertezas acerca dos lockdowns, acerca das vacinações, e não só isso, reformas que não empolgam, que não são efetivamente feitas, que não são boas, benéficas para o ambiente de negócios, que não desburocratizam o Estado, que não diminuem o Estado, mas pelo contrário, cada vez aumentam mais impostos, cada vez aumentam mais a carga tributária em cima do empreendedor, em cima de quem tem empresas, de que de fato geram riquezas. Isso faz com que o investidor estrangeiro olhe para o Brasil e faça com que o próprio brasileiro leve o seu capital para fora do país. E o Brasil, no ano de 2020, amargou a sua maior fuga de capitais da história, desde 1982, quando de fato esse dado começou a ser analisado. E o real foi a sexta moeda do mundo que mais se desvalorizou. Isso tem muita gente saindo do Brasil, não querendo trazer dólares para cá. A gente viu que isso gera uma pressão compradora no dólar e faz com que o dólar aumente frente à nossa moeda. Agora que você entendeu por que o dólar subiu ano passado, vamos entender por que o dólar está caindo esse ano, mais especificamente nos últimos 3 meses. O primeiro ponto seria a diminuição do risco global. Com o avanço das vacinações, com a reabertura das economias, com a melhora dos índices de confiança na construção civil, nos comércios, com a confiança do consumidor, o aumento do consumo, isso faz com que as incertezas diminuam. E, primeiramente, quando os investidores buscaram segurança lá atrás, com a diminuição dessa incerteza, o capital que estava nos Estados Unidos, ele começa a fluir de volta para os países de origem, fazendo uma pressão vendedora no dólar. Se tem muita gente vendendo dólar, essa moeda tende a se desvalorizar, não só a moeda brasileira, não só em relação ao real, mas em relação à maioria dos países do mundo inteiro. O segundo ponto seria o valor das commodities. Justamente a matéria-prima que faz com que essa demanda que está aumentando novamente com a reabertura das economias precisa ser suprida. E com o aumento na demanda por commodities, o preço desses produtos tende a aumentar. E o Brasil é um país historicamente agroexportador. Exporta muita proteína, exporta café, exporta soja. Além disso, minério de ferro, petróleo. Então a gente vê muito essas commodities impulsionando muito a nossa balança comercial, impulsionando o nosso PIB, que no primeiro trimestre bateu o recorde de expectativa, muito acima do esperado, e isso faz com que mais dólares entrem na economia, porque lembra, as commodities são cotadas em dólar, então se tem muita exportação desses produtos, mais dólares entram na nossa economia. A gente pode ver empresas até sendo beneficiadas na bolsa, aumentando o seu valor, como a própria Petrobras, como a Vale, que exporta minério de ferro. Então o preço das commodities, muito impulsionada pela reabertura das economias e pela demanda por matéria-prima para a construção civil, para produzir os produtos manufaturados nos supermercados, para atender essa demanda que agora está voltando a aumentar, a gente vê o preço das commodities aumentar e isso impacta diretamente na entrada de dólares no nosso país, justamente por sermos um país historicamente agroexportador. O terceiro ponto seria o aumento na taxa de juros. A gente vê o Banco Central num claro novo ciclo de aumento de taxa Selic, saindo de 2% já para 4,25% e já sinalizou nas próximas reuniões do Copom de política monetária que vai continuar aumentando essa taxa de juros. Ou seja, agora o país vai estar pagando mais por esse título de dívida, vai estar pagando mais para o investidor financiar sua dívida pública. Isso atrai capital estrangeiro, isso atrai capital de fundos de investimento, investidores institucionais, grandes bancos de investimento, grandes investidores, trazem o seu dinheiro para o Brasil. E quando o investidor entra no Brasil, ele vende dólares e compra reais. E tem muita gente vendendo dólares e comprando reais. Pela lei da oferta e demanda, o real tende a se valorizar frente à moeda norte-americana. O quarto ponto seria sobre o Fed, o Banco Central Americano, Federal Reserve, que no ano de 2020 imprimiu 3 trilhões de dólares. Cerca de 21% de toda a disponibilidade de dólar foi impresso no ano passado e só no mês de junho
foi impresso mais dinheiro do que nos últimos 200 anos. Foi gasto mais dinheiro do que para financiar a Segunda Guerra Mundial. Foi aprovado esse ano mais um novo pacote de estímulos de mais 1,9 trilhão. Já está no Congresso para ser aprovado mais um novo pacote. E a inflação lá vem batendo recorde atrás de recorde, já é maior desde 1982, e a inflação nada mais nada menos do que é a perda do poder de compra da moeda, a degradação do poder de compra daquela moeda. Então a gente vê o dólar também perder muito valor, justamente por essa impressão muito grande que parece que não vai parar tão cedo lá nos Estados Unidos. E por esse atual momento que a gente vive, nesses últimos 4 pontos que eu mencionei para você, provavelmente, se tudo correr bem, se tudo correr da forma como a gente espera, o dólar tende a se desvalorizar frente ao real. Mas eu não tenho bola de cristal, não posso prever o futuro. O Brasil é uma caixinha de surpresas. Ano que vem a gente tem eleições. Qualquer ruído aqui na nossa política, na nossa economia, gera impacto negativo na bolsa, gera impacto negativo no nosso câmbio. Então a gente deve ficar muito ligado. E eu trouxe aqui 2 pontos que podem fazer com que o dólar não continue caindo. O primeiro ponto seria os gastos públicos do governo, a prorrogação do auxílio emergencial, o furo no teto de gastos, provável furo no teto de gastos e a questão das vacinações. Se não forem efetivamente feitas, a nossa economia não pode reabrir de forma plena. E isso gera incerteza, gera baixa produtividade, piora no PIB, e isso afugenta, isso repele o capital estrangeiro. O segundo ponto seria a taxa de juros americana possivelmente aumentar. Não tô vendo muita gente falar sobre isso. E por que aumentando a taxa de juros, o dólar aumenta? Justamente, como a gente viu nesse vídeo, a taxa de juros, ela parametriza o quanto que aquele governo paga por você financiar a dívida pública dele. E se o governo americano vai pagar mais para você deixar o seu dinheiro e financiar a dívida pública americana, por que eu vou deixar meu dinheiro no Brasil? Por que eu vou deixar meu dinheiro, sei lá, na Turquia, na Argentina, na Ásia? Eu vou levar meu dinheiro para onde é mais seguro e para onde está me pagando mais também agora. Então a gente vai ver muitas pessoas tirar o seu capital dos países chamados países emergentes, especialmente o Brasil, e levar o seu capital para os Estados Unidos. Tem muita gente correndo para o dólar vai aumentar de novo. O Banco Central americano já disse que provavelmente só deve aumentar a taxa de juros lá para 2023, mas se a inflação continuar aumentando como a gente está vendo lá, é provável que ele aumente muito antes disso. E o que eu estou fazendo? Basicamente, eu não fico 100% comprado e nem vendido em nenhum ativo. Eu continuo com a minha estratégia de longo prazo feita. Eu não vou operar de acordo com a notícia, eu não vou operar de acordo com o ruído. Se a taxa de juros americana aumentar e o dólar vier porventura aumentar também, eu tenho uma exposição ao dólar e vou me beneficiar. Se a bolsa brasileira, a nossa economia real, for muito bem reaberta devido às vacinações serem efetivamente feitas e a nossa economia subir muito, ficar muito pungente, eu me beneficio também porque eu tenho exposição ao real, tenho exposição ao dólar, tenho exposição a fundos imobiliários, tenho reservas de valor que me beneficiam de um cenário inflacionário no mundo inteiro que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, vendo no Brasil, está vendo na Europa. Então eu me beneficio também. Então a carteira de investimentos, ela tem que se adequar com a sua filosofia, ela tem que se adequar com a sua estratégia. Faz com que você se beneficie na maioria dos cenários, porque se você tende mais a ganhar do que a perder, no longo prazo você tende a ganhar mais dinheiro do que a maioria das pessoas. Mas essa pode ser uma boa oportunidade para quem não tem nada exposto ao dólar, para quem não tem nenhum ativo dolarizado na carteira, justamente porque o dólar diminuiu. Pode ser uma janela de oportunidade, porque querendo ou não, a gente não sabe quando que o dólar pode voltar a esse patamar. Pode ser que ele bata 4,90 agora, volte para 6, bata 7, ninguém sabe, não vou tentar prever o dólar aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você está fazendo, se você está aproveitando essa oportunidade para comprar mais dólares, para se expor mais ao mercado americano, ou se você acha que o dólar ainda está muito caro e vai continuar aqui no Brasil mesmo, e se você acha que o real vai continuar se valorizando frente ao dólar. E sem mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.